Amados, graça e paz, nós vamos falar sobre a casa de Zadok. Vocês podem ver o tema, a casa de Zadok e a lei da honra. Olha aí, vamos falar também sobre a lei da honra. A Bíblia deixa claro sobre essa lei. E eu quero dizer para os irmãos que faz tempo que eu ouço, vejo, leio, há muitos anos que a gente lê a Bíblia, e todas as vezes que nós passamos por Ezequiel, capítulo 44, verso 15, esse versículo parece que salta aos nossos olhos. É um versículo que certamente está marcado na Bíblia de muitos irmãos, especialmente dos pregadores. E esse versículo, irmãos, ou esse texto que fala sobre a casa de Zadok, ou sobre Zadok, tem chamado a atenção porque nós temos no Brasil um congresso para pastores chamado Casa de Zadok. E eu já tive o privilégio de participar desse congresso para pastores, que o nosso querido e amado pastor Luciano Subirá tem realizado em várias capitais e cidades do Brasil, e eu já participei 2 vezes desse congresso. E é um congresso onde nós ouvimos palavras assim tão fortes para pastores e para a vida pessoal do pastor, para a vida ministerial. Então, mais do que nunca, esse texto tem se tornado familiar para a gente, e eu quero dizer para os irmãos que nós vamos hoje aprender algumas coisas sobre a casa de Zadok, falar sobre Zadok e falar também sobre a lei da honra. Então, vamos ler o texto. Ezequiel, capítulo 44, versículo 15, diz: Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, preste muita atenção, que cumpriram a prescrição do meu santuário, eles cumpriram os requisitos, não é? Quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Esse versículo, sem querer entrar numa explicação mais profunda, irmãos, esse versículo está dizendo, na visão que Ezequiel está tendo do templo futuro, essa visão que Ezequiel tem aqui, Deus claramente fala ao profeta Ezequiel que os sacerdotes escolhidos por ele, que cuidariam do serviço sagrado, dos sacrifícios, diz exatamente que era a família de Zadok, ou os filhos de Zadok, porque eles cumpriram a prescrição do santuário do Senhor, quando os filhos de Israel, quando a nação de Israel se extraviou ou se desviou dele. E a Bíblia diz aqui que o Senhor profetiza e declara, o profeta diz, declarando como profecia, que eles serviriam ao Senhor, se chegariam diante de Deus para oferecer os sacrifícios. Agora vamos ver o versículo 11 do capítulo 48. Abra comigo. Então nós temos aqui uma palavra profética e uma palavra de honra. Olha o que está escrito. Ezequiel 48, 11. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados. Novamente o texto está dando ênfase. Quando os filhos de Israel se extraviaram, olha a palavra que aparece no texto, se extraviaram. Uma palavra para desviar, né? Ou para se desviar. Como fizeram os levitas? Agora aqui já entra não só na questão da nação, mas dos próprios levitas, dos próprios sacerdotes. E a Bíblia está destacando que os descendentes de Zadok,
os da casa de Zadok, eles foram fiéis a Deus, quando a nação, quando os sacerdotes ou os demais sacerdotes foram infiéis a Deus, se extraviaram, eles foram os únicos que permaneceram fiéis. E eu quero então chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que nós vamos aqui apresentar para melhor entender esse tema. Nós vamos falar sobre a casa de Zadok e a lei da honra. Olha aqui, ó. O profeta Ezequiel está mencionando um exemplo maravilhoso de caráter e de fidelidade da família do sacerdote Zadok. A Bíblia menciona os filhos de Zadok, porque Zadok é um personagem real. Foi um sacerdote na época do rei Davi e de Salomão. Então, esse sacerdote, a história da família de Zadok começa lá atrás, na época de Davi. Nós vamos constatar isso. Então, o profeta está mencionando o exemplo maravilhoso de caráter e de fidelidade da família do sacerdote Zadok e a honra que Deus está dando a eles. Muitos séculos depois. E pedir para você estar lá visitando o nosso canal, né? Você que está nos assistindo, se inscreva no canal e compartilhe. Então, no versículo que nós lemos, eu só queria mostrar a origem dele. Ele é levita, descendente de Arão, da família do sacerdote Eleazar. Agora abra comigo o primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 8. Volte um pouco para o capítulo 1 de 1 Reis, e nós vamos já abordar o que nós aprendemos com a história desse homem, do sacerdote Zadok, e certamente a sua família. Capítulo 1 de 1 Reis, versículo 8. Olha aí. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Você sabe que Adonias foi o filho do rei Davi, que tramou contra o pai, e quis tomar o trono e a coroa do pai. E naquele momento crucial e difícil, a Bíblia diz que o sacerdote Zadok foi fiel a Davi. Eu quero que vocês liguem aqui as peças. Eu estou contando a história de Zadok. Então, no momento mais crucial em que o povo se rebela, e foi um momento de rebelião também contra Deus, contra o rei Davi, a Bíblia deixa claro que o sacerdote Zadok era com o rei, foi fiel ao rei Davi. Ele não se enveredou juntamente com os rebeldes. Veja o versículo agora 39 comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 39. O que é que nós encontramos aí? Zadok, o sacerdote, aí ó, Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite, que era o instrumento que se colocava o azeite para ungir os reis e os sacerdotes, e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Então, conclusão, foi ele que ungiu Salomão. Olha que coisa. Pegou aí agora? Sabe quem é Zadok agora? Zadok foi um sacerdote santo. Ele é filho de Arão, descendente de Arão, filho do sacerdote Eleazar, contemporâneo do rei Davi, e foi ele que ungiu o rei Salomão. E a gente poderia continuar falando mais da história dele lá no passado. Irmãos, este homem marcou a história da Bíblia, e por isso que
séculos depois, a sua família é lembrada por Deus. Olha que coisa. Eu não estou falando de 50 anos, irmãos. Eu não estou falando de 10 anos. Eu estou falando de séculos. Deus lembra a família de Zadok, dos descendentes de Zadok. Agora vamos apressar o passo e vamos avançar. Quando Israel se desviou, os descendentes ou a família de Zadok permaneceram fiéis ao Senhor. E por causa dessa história, e por causa deste exemplo, nós podemos aprender pelo menos 5 grandes verdades a respeito da família de Zadok, ou de Zadok também. Vamos ver a primeira, pode passar, filho. Olha aí qual é a primeira grande lição que nós aprendemos da família de Zadok. A honra dada por Deus a Zadok e a sua família. A atitude de Deus, baseado no que nós lemos em Ezequiel, a atitude de Deus, quando nós lemos aqui em Ezequiel, em que Deus está honrando essa família, dizendo que eles foram os escolhidos, eles foram santificados, porque eles se mantiveram fiéis. Meus irmãos, Deus está dando uma honra a essa família. Um exemplo que Deus está reconhecendo o que eles são, o que eles fizeram, e honrando aqueles que, como diz 1 Samuel, abra sua Bíblia aí, por gentileza, em 1 Samuel 2,30. Nós vamos ver a base, por que Deus está honrando essa família e este homem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 30. Olha, meus amados irmãos, o que está escrito. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Para quem Deus disse isso? Você é um bom conhecedor da palavra? Você sabe de quem que eu estou falando? Do sacerdote Eli. Porque Deus reprovou o sacerdote Eli. E qual foi o erro do sacerdote Eli? Via os filhos dele cometendo barbaridade no templo e ele não repreendeu os filhos e não tomou providência. Irmãos, os filhos do sacerdote Eli, eles faziam coisas erradas no templo, na casa de Deus. E meus irmãos, um dia Deus chegou para ele e disse, eu falei que você seria sacerdote para sempre, mas agora eu estou cortando isso, eu estou mudando isso. Sabe por quê? Porque eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Irmãos, eu fico, meu Deus. Deus está dizendo para um sacerdote que ele prometeu que ele seria sacerdote para sempre. Ele e os descendentes dele. Está bem aí no 30. Quer olhar de novamente? A casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desprezados e desmerecidos. Irmãos, eu poderia parar a mensagem bem aqui e eu falar só sobre isso aqui. E já seria suficiente para a gente sair daqui e dizer, eu ouvi uma palavra de Deus para a minha vida. Irmãos, Deus está dizendo para o sacerdote Eli, Eli, você não me honrou. Você teve a sua oportunidade. Você era sacerdote na minha casa, mas você não foi zeloso. E agora eu estou tirando de você o que eu te dei, que seria perpetuamente para ti, para teus filhos e para os teus descendentes. Mas porque você não me honrou, eu estou tirando de você. Porque eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Olha, irmãos,
Isso aqui serve para nos ensinar uma coisa: cuidado com o que você anda fazendo. Tem muita gente, irmãos, que não percebe que está desprezando Deus. Você acha que o sacerdote Eli estava consciente que estava desprezando Deus? Ele era sacerdote, ele era o sumo sacerdote, ele estava sentado na cadeira do sumo sacerdote, mas ele não honrou a Deus. E, meus irmãos, tem várias profecias sobre a família de Eli e dos seus filhos. Inclusive, Deus disse que mataria ele. E disse que os filhos dele, que ele não corrigiu, morreriam no mesmo dia. Que o nome deles eram Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que eles foram mortos no mesmo dia, irmãos. Mataram os dois no mesmo dia. Logo em seguida, essa palavra aqui. Demorou poucos dias. Os inimigos vieram, atacaram Israel, mataram os filhos de Eli, tomaram a arca, levaram a arca, e quando trouxeram a notícia para Eli, Eli estava sentado na cadeira, ele caiu para trás e quebrou o pescoço, e morreu na mesma hora. Tem coisas na Bíblia, meus irmãos, que nos assustam. E eu quero dizer para você que talvez não goste do Velho Testamento. Existem pessoas que dizem assim: olha, nós não podemos ler o Velho Testamento porque o Velho Testamento ficou para trás. Você está esquecido do que diz em 1 Coríntios capítulo 10? Que diz que tudo quanto foi escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso proveito e advertência? Irmãos, lá em Coríntios capítulo 10, diz claramente que tudo quanto foi escrito no Velho, foi escrito para a nossa advertência. Foi escrito para que nós conhecêssemos e aprendêssemos e não cometesse alguns erros. Olha, está aqui no texto, eu coloquei a profecia que Deus disse naquela hora sobre o sacerdote ali. Vamos ler? Nem que eu tenha que correr depois, mas eu quero ler capítulo 2 de 1 Samuel. Eu li o 30, não foi? Agora vamos ler o 31 em diante. Bora lá, rapidinho? Olha aí, ó. Eis que vem dias. Está me ouvindo bem? Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Ou seja, os homens morreriam ainda novos. Versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Ou seja, eles teriam descendente, mas morreriam antes de envelhecer. Irmãos, envelhecer é um sinal de bênção de Deus. Ficar velho, ficar velho, idoso, é um sinal de bênção de Deus. Vamos, 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Meu Deus, está dizendo o seguinte, Deus está dizendo, olha, quem vier da tua família, quem escapar da morte, sobrevivendo, os filhos morrerão na flor da idade. Agora pergunte se cumpriu. Irmãos, eu pesquisei tanto essa semana que eu queimei tantos neurônios para entender toda essa história em detalhes, entendeu? E eu estou me policiando aqui para não entrar em detalhes, porque senão não chego no que a gente aprende dessa história. Olha o 34. Ser-te-á por sinal, e que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Agora, você já sabe que eu acabei de dizer que eles morreram no mesmo dia. Irmãos, quando Israel foi atacado, foram certos nele, irmãos. Mataram os 2 no mesmo dia para se cumprir essa profecia.
E olha, tem uma coisa que me encanta na Bíblia, e nela toda, é a questão do cumprimento de profecias. Não brinque com a Bíblia. A Bíblia está dizendo, pode esperar, vai se cumprir, se ainda não se cumpriu. Versículo 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Alguns intérpretes acham que aqui Deus está se referindo a Zadok. Alguns acham que é Samuel. Sabe por quê? Porque o pai, o sacerdote Eli, não honrou o Senhor. Toda essa história, meus irmãos, toda essa história é porque Eli e os filhos dele desobedeceram a Deus. Está vendo? Porque a lei da honra. Agora abra comigo. Não precisa abrir. Gálatas 6, versículo 7. O que está escrito em Gálatas 6, versículo 7? Vamos dizer todo mundo junto. Aquilo que o homem semear, diga comigo, aquilo que o homem semear, ninguém falou, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Aí eu quero sair, porque é aqui que eu estou preso, né? Já eu vou correr. Vamos ver o que aconteceu 100 anos depois desse episódio de Eli. Eu falei que os filhos dele morreram imediatamente, correto? Morreram logo em seguida, quando Deus falou isso para o sacerdote Eli. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Reis. Nós estávamos agora há pouco lá. Capítulo 2, versículo 26 e 27. Capítulo 2, versículo 26 e 27. Os irmãos podem ver aí que o título desses dois versículos, se você está com a Bíblia em papel, você vai ver um título aí, expulso o sacerdote Abiatar. Ouviu bem? Expulso o sacerdote Abiatar. Bora ler? E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei. Esse rei aqui já é o rei Salomão. Ele lembra que ele foi ungido já no capítulo 1? Ele já se tornou rei no capítulo 1. Vai para Anatote, para os teus campos, porque és um homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porquanto levar-te a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, o meu pai. E porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Agora o rei fez o quê? Expulsou, pois, o Salomão, o sacerdote Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra do Senhor que dissera acerca de Eli na cidade de Siló. Eu espero que você tenha pegado aqui todo o fio da meada. Está vendo? Salomão, 100 anos depois, irmão, cerca de 100 anos, existia ainda um homem que era descendente de Eli. Ele era sacerdote. Está vendo? Está vendo? Um descendente dele. Mas, irmãos, olha como Deus faz. Olha como Deus age. Olha como Deus opera. Está lá 100 anos depois. Existia esse sacerdote. Irmão, Salomão diz assim, olha, sai da casa do Senhor. Vai lá para onde tu tens umas terras. Porque se você ficar aqui, eu te mato. E eu só não vou te matar, porque você serviu ao meu pai e durante a tua vida tu carregou a arca quando meu pai era rei. Sai daqui, porque senão eu te mato. Eu não vou te matar agora, mas ele expulsou para que ele não servisse a casa de Deus, para se cumprir. Olha, irmãos, é isso que a Bíblia chama a atenção. Porque uma coisa que já se passou 100 anos, já se passaram 100 anos, um século. Samuel, já tinha se passado. O reino de Saul reinou quantos anos?
40 anos Saul reinou. Quantos anos reinou Davi? 40 anos. Agora, bem no começo do reino de Salomão, Salomão pega esse descendente de Eli e diz assim: sai daqui, porque eu não vou te matar agora, mas eu te expulso do santuário de Deus, para que você não seja sacerdote na casa de Deus. Tudo isso por quê? Para se cumprir a palavra que Deus dissera há 100 anos atrás ao sacerdote Eli. Eu poderia falar mais, queridos. Eu poderia falar muita coisa mais. Porque eu vi, não é, o tanto que essa história é comovente e ela é profunda. Agora vamos apressar o passo. Então, a primeira coisa que você viu aí no ponto 1 é a honra que Deus dá àqueles que o honram e o desprezo que Deus dá àqueles que o desprezam. Olha, no dia que você conhecer uma pessoa que está brincando com Deus, que ele despreza Deus, que ele despreza a igreja, ele despreza a Bíblia, ele se desvia e fica por aí fazendo o que ele acha que deve fazer, e ele acha que não está desprezando Deus, isso vai custar caro para você, meu amigo. Isso custa muito caro. Quem brinca com as coisas de Deus pagará caro, porque Deus está dizendo: eu honro aqueles que me honram, mas eu desprezo aqueles que me desprezam e serão desmerecidos. E olha, quando está no nosso controle repreender o pecado, quando está no nosso poder deixar o pecado, a gente não deixa, pode ter certeza que o pecado, ele traz uma conta. E essa conta ninguém sabe o preço dela. Porque eu fico me perguntando por que a punição para Eli foi tão pesada. Você quer a resposta? Por que por causa do erro de Eli, que ele já era um homem idoso, ele mal podia andar, e a Bíblia diz que ele era ruim da vista. Ele já estava quase cego. E por causa dos filhos dele que cometeram esses erros, essas barbaridades no templo, por que a punição de Deus a eles foi tão severa? E por que Deus honra agora a família de Zadok? Séculos e séculos depois, Deus está dizendo: eu honrarei a família do sacerdote Zadok. Irmãos, quem brinca com o pecado, quem despreza Deus e as coisas de Deus, certamente pagará muito caro por todo esse seu erro. É para a gente ficar meditando, irmãos. É para a gente ficar de joelho e dizer: Deus, que eu nunca cometa esse erro, Deus. Que eu nunca cometa um erro de desprezar o que é teu. Irmãos, nós estamos lendo Daniel agora, né? Estamos lendo Daniel, hoje foi capítulo 6. Irmãos, na minha oração hoje à tarde eu disse: Deus, que o temor nunca se aparte do meu coração. Que o temor nunca se aparte. Nós temos que ter o temor. Leia Daniel capítulo 6. Leia o livro de Daniel e você verá que como é importante você ter o temor de Deus na sua vida. Pronto? Vamos agora para a segunda coisa. Bem, a história de Zadok é o ponto número 2. A história de Zadok e os seus descendentes é uma história linda. Eles construíram uma linda e longa história de obediência e fidelidade a Deus. Ele também foi fiel a Davi, ao rei, ao ungido do Senhor, sabia? Como nós lemos lá em cima, lá no começo. Irmãos, Davi, ele viu a fidelidade de Zadok. E Salomão, que assumiria logo em seguida, honrou Zadok. Tirou Abiatar e colocou Zadok. Zadok assumiu o lugar de Abiatar. E olha a honra que Zadok teve de pegar o chifre do azeite e ungir o rei Salomão. Foi um privilégio muito grande. Ele entrou para a história como aquele que ungiu o grande rei Salomão. Uma história linda de fidelidade a Deus. Ele também foi fiel à palavra, certamente de Deus. Certamente foi fiel à palavra de Deus. O tipo de história espiritual que nós construímos faz toda a diferença no futuro. Que tipo de história você está construindo? Como crente
como família e agora nós como igreja. Como você e sua família são conhecidos dentro e fora da igreja? Como é a história que você está construindo diante de Deus? Se você morresse hoje, como acha que você seria lembrado? Isso eu acho interessante, irmão. Irmãos, se eu morresse hoje, como é que vocês acham que o pastor Isaías seria lembrado? Pense nisso. Agora, se você morresse hoje, ou quando você morrer, você imagina como você será lembrado? Zadok, meus irmãos, foi um homem que construiu uma linda história, e a sua família também, pois eles foram fiéis ao Senhor. Eu posso ouvir um amém? Zadok foi contemporâneo de Davi, e isso deve ter influenciado muito o seu caráter. Irmãos, quando nós andamos, escuta isso aqui, quando nós andamos com pessoas que são muito apaixonadas por Jesus, quando nós andamos perto de pessoas que são loucas por Deus, que são fiéis, que são mesmo ali tocadas por Deus, isso causa uma influência muito grande. Eu não sei com quem você está andando. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você segue. Quem você segue. Cuidado quem está influenciando a sua vida espiritual. Porque o certo é termos pessoas que vão nos influenciar para o grande bem da nossa vida espiritual. Pessoas que nos causam impacto. Pessoas que sejam exemplos. E, na verdade, nós devemos pensar em ter essas pessoas em nossas vidas, mas também pensar em sermos essas pessoas para outras. Irmãos, quem você está influenciando para ser um grande servo de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus? Sabe, tem gente que a vida dela não é legal, espiritual. Sabe por quê? Porque ela está ouvindo coisa aqui. Ela está ouvindo desviado ali. Ela está ouvindo um rebelde ali. Pessoas que não têm compromisso com a verdade falam, e ela ouve. E aqui dali vai minando. E ela vai se tornando uma pessoa seca. Uma pessoa também influenciada negativamente ali para não ter... Irmãos, certamente Davi influenciou Zadok. Porque Davi era um grande homem de Deus. Davi era um homem, um servo de Deus, tremendamente apaixonado por Deus. Vamos para a terceira? Olha aí o que diz a terceira. A terceira grande lição que nós aprendemos com Zadok e sua família. O segredo da família de Zadok. Se a família de Zadok permaneceu fiel por vários séculos, é porque eles se preocupavam com a geração seguinte. Irmãos, isso aqui é uma grande lição também para a gente. Não devemos negligenciar o cuidado e o discipulado espiritual com a próxima geração. Olha, eu como pastor, eu devo me preocupar não somente com vocês, mas com a igreja depois da gente. Os pais têm que se preocupar muito com os filhos, para o tipo de cristianismo que eles estão deixando para os filhos. O exemplo. Você imagina um pai que não ora em casa, irmãos? Uma mãe que a filha nunca viu ela de joelho orando, irmãos? Como vai ser isso, meu Deus? Aquele menino que não vê o pai orando, aquele menino que não vê o pai indo à igreja, aquele crente fraco, aquele crente frio, como será, meu Deus do céu, o futuro da igreja, se olharmos para esse tipo de gente? Irmão, nós precisamos nos preocupar com a futura geração, com a próxima geração. É por isso que tem dado tanta gente ruim no mundo, irmãos. Porque vê os exemplos. Olha, as crianças olham para o exemplo dos adultos, dos pais e da sociedade que se apresenta a elas. Você quer ver um menino crescer e ser uma pessoa de caráter? É ele crescer vendo exemplos positivos. Claro que tudo tem exceção, né? Tudo tem exceção. Mas olha, eu creio que certamente Zadok, os descendentes dele, foram levando os costumes, os hábitos para guardar a próxima geração, para que eles não ficassem distantes de Deus. E agora lá em Ezequiel, como nós lemos, Deus está dizendo, porque
A família de Zadok guardou a minha palavra. Quando todos se desviaram, eles guardaram a minha palavra. Eles foram fiéis à minha palavra. Quando todos se desviaram, eles foram fiéis. Eles permaneceram fiéis. Olha aí, meus irmãos, porque eles guardaram a tradição. Vamos apressar o passo. E olha, esse cuidado deve acontecer entre eu, entre família, entre igreja. Tá certo? Para a futura. Qual será o tipo de igreja que vai ter aqui depois da gente, se Cristo não voltar agora? Como será a Igreja Batista Povo de Deus daqui a alguns anos, quando você não estiver mais aqui? Agora vamos para o ponto 4. O que diz aí no ponto 4? Não siga a maioria. Vocês perceberam, meus irmãos, pelo texto sagrado, que quando o texto fala lá em Ezequiel, fala que, por 2 vezes, o texto fala que todos se desviaram e eles permaneceram fiéis. Sabe o que isso quer dizer? Que eles não seguiram a maioria. Eles permaneceram fiéis quando Israel e os demais levitas se afastaram do Senhor. Para nossa tristeza, muitos cristãos se abalam, desanimam, escandalizam e até se desviam quando alguém próximo, amigo, parente ou alguém muito conhecido na mídia, por exemplo, se desvia da fé. O que eu disse aqui? É que tem gente, irmãos, escuta isso aqui. Você vai entender isso aqui. Tem gente que ele faz o seguinte: eu estou bem aqui com Jesus, ele está bem com Jesus, mas deixa um amigo dele se desviar. Que ele diz, olha, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu já vi, olha, demais. Fulano tem um amigo que é muito crente. Muito crente. Esse amigo se desvia. Sabe o que foi que eu já vi muito? Sai da igreja também, aquele que era muito amigo dele. É porque meu melhor amigo não está mais na igreja. Olha, perdeu o sentido para mim. Eu já vi pessoas dizer isso, irmãos. Eu já vi pessoas dizer assim, agora eu não tenho mais jeito de continuar na igreja, porque o meu principal amigo, a pessoa que eu me espelhava nele, não está mais lá. Meu Deus. E a Bíblia diz aqui que todos se extraviaram. Todos deixaram o Senhor. Mas a família de Zadok permaneceu firme. Eu vou dizer uma coisa para você, nunca siga a maioria. Você pode caminhar para o inferno. E, inclusive, você pode estar caminhando para o inferno se você estiver seguindo a maioria. Muitas vezes um amigo, basta um amigo, desanima, se escandaliza. Olha, tem gente que se escandaliza. Ah, mas aquele cantor, mas aquela irmã que todo mundo conhecia, o Brasil todo conhecia, agora foi descoberto que ela fez isso, que ela fez aquilo. E daí? Ela vai prestar conta a Deus. E agora você vai se desviar? Agora você vai desacreditar no Evangelho? Agora você não vai mais acreditar na palavra? Você vai desacreditar na igreja? Que coisa mais absurda, irmãos. Porque eu estou vendo que não tem graça. Aliás, tem muita gente se desviando. Irmãos, eu já fui pastor de várias igrejas, né? A minha trajetória, Altos, Castelo. Irmãos, olha, eu já vi pessoas dizer, pastor, eu perdi a graça. Por que fulano e fulano se desviaram, pastor? Fulano e fulano saíram da igreja. Eu não tenho mais graça. Eu não tenho mais sentido. Irmãos, pelo amor de Deus, olha aí o que acontece, irmãos. Isso é muito sério. Olha, o exemplo deles mostra que não devemos criar desculpas ou motivos para não congregar ou até mesmo deixar a igreja. Muitos chegam a dizer que não estão decepcionados e acusam a igreja e os seus membros de serem pessoas falsas, erradas, crentes de nada e etc. E esta é uma falsa razão para deixar a congregação. Irmãos, tem muita gente que deixa. Na igreja tem gente hipócrita. Na igreja tem muita gente errada. Na igreja tem muita gente... Irmãos, já viram isso? Certamente vocês já ouviram alguém dizer isso. Irmãos, cadê a família de Zadok? Todo mundo está caindo na gandaia mesmo. Todo mundo está indo para a idolatria. Vamos também.
Nós não vamos ficar aqui sozinhos, não é? Nós não vamos ficar aqui sozinhos, de bobo. Lembra de Noé? Toda a geração de Noé, a humanidade pereceu. Só Noé e sua família. Na cidade de Sodoma e Gomorra, quem ficou? Ló e sua família. Pegou aí? Deus tirou de lá, porque não tinha nem 10 pessoas. Mas eles escaparam, porque eram os únicos. Está vendo, irmão? As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo de Deus. Mas eles não foram, irmão. Ló e sua família. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não siga a maioria e não dê desculpa, irmãos. Olha aqui, ó, não siga a maioria. Irmão, se um dia alguém te decepcionar, vou dizer isso com muito temor no coração também. Se um dia um cantor evangélico te decepcionar, um pastor te decepcionar, mesmo que o teu pastor te decepcione, mesmo que a tua igreja, mesmo que um irmão que você ama, uma pessoa que você ajudou, uma pessoa que você tem carinho, que você andou com ela, que você ajudou, te decepcionar, nunca culpe o evangelho e a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é santa, ela é pura, ela é a noiva do Cordeiro. Vamos aplaudir o Senhor. A igreja é perfeita, irmãos. A igreja é de Jesus Cristo. E tem gente que acusa a igreja, não sei o quê, a liderança da igreja, e começa a falar. Olha o exemplo da família de Zadok. Eles não seguiram a maioria, permaneceram fiéis. Nunca crie uma desculpa. E eu quero que você abra a sua Bíblia bem aí, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando a Bíblia apresenta a solução para tais casos. Olhando firmemente para Jesus, diga amém. Diga, olhando para Jesus, e não para os homens, aleluia, quem pode dar um glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo algo muito poderoso. E agora, atenção, atenção. Meu Deus, a Bíblia tem um livro, tem a passagem certa, né? Olhando para Jesus, Hebreus 12, 2. Mas agora eu quero concluir a mensagem com essa última aí, ó. Salmo 112, versículo 1 e 3. O que está escrito, amados? Aleluia! Bem-aventurado o homem. Pode colocar, filho. Olha aí a quinta verdade. A promessa divina para Zadok, para a sua família. E essa promessa divina para a família de Zadok é uma verdade, uma grande verdade. Olha aí o que é que a Bíblia fala para o justo. Salmo 112, versículo 1 e 3, a 3. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme a quem? Ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será o quê, irmãos? Poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa haverá o quê, irmãos? E riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. É isso que Deus está fazendo com Zadok. Lá em Ezequiel 44, versículo 15, e 48, versículo 11. Deus está dizendo, eu abençoarei tua casa para sempre. Não é legal isso? E aí a nossa linda conclusão, pequena, né? Mas está aí, ó. Eu gosto desse versículo, irmãos. Marque ele na sua Bíblia também. Malaquias 3,18. Olha, jamais esqueça disso aqui. Jamais. Deus sabe fazer a diferença. Deus olha para você. Deus está olhando para cada passo seu. Deus está olhando para cada passo seu. Malaquias 3,18. Eu escrevi aqui, ó. Deus faz a diferença entre o justo e o perverso. Se você quiser ler aí, leia. Mas eu já estou lendo aqui, ó. Deus faz a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia. Malaquias 3,18. Você entendeu? Eu quero que você entenda que Deus é fiel. Ele vai te honrar. Aqui nós estamos falando da lei da honra. Ele vai honrar cada atitude sua. Portanto, querido, permaneça fiel. Igreja Batista, povo de Deus, vamos permanecer fiéis. Olha, nós vamos receber a nossa recompensa. Nós vamos chegar lá. O Senhor vai nos honrar. Eu posso ouvir um amém? Fique em pé e nós vamos orar. Irmão, nós vamos orar. Pode colocar um louvor enquanto nós estamos orando. Eu quero orar por você.
Eu quero orar para que onde você estiver, se você estiver desviado, volte para Jesus. Se você não é um crente ainda, aceite Jesus como seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Na descrição desse vídeo está o contato da igreja, o WhatsApp do pastor. Você pode entrar em contato. E eu quero que você tome a sua decisão. Se você estiver desviado, volte logo para Jesus. Peça perdão, se arrependa dos seus pecados e volte para Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero, nesse momento, Deus, apresentar cada um dos irmãos que nessa noite está aqui. Eu quero que você diga assim para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor me honrará, porque o Senhor honra aqueles que te honram. Eu quero que você diga assim: Senhor, eu não vou brincar com a tua santidade, porque tudo quanto foi escrito no Velho Testamento foi escrito para nossa advertência. Foi escrito para que nós aprendêssemos algo sobre ti, sobre a vida espiritual. E nesse momento, Deus, eu oro para que a tua igreja seja fiel, e oramos inclusive pela próxima geração. Senhor, eu oro também por essa pessoa que está em casa assistindo esse vídeo, Senhor. Tome a sua decisão e diga: Jesus de Nazaré, eu me arrependo e me volto para o Senhor. Senhor, se eu não tenho te honrado, eu te peço perdão. E eu quero retornar para o Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos, eu vou voltar a te servir com todo o temor no meu coração. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte o Senhor. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Jesus.